Glória a Deus. Os irmãos acharam, me confirmem com amém. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Estamos diante da última carta que João escreve às igrejas da Ásia Menor. Já faz 2 meses que nós vem toda quinta-feira trazendo um sermão acerca das 7 igrejas da Ásia Menor. No entanto, Laodiceia é a última igreja ou a última carta que João vai direcionar. E é bastante interessante trazer a lembrança dos irmãos que João vai estar aprisionado em uma ilha vulcânica por nome de Patmos, quando ele recebe uma revelação do Senhor ali e vai direcioná-lo a escrever essas 7 cartas. Ele vai escrever para a igreja de Filadélfia, Sardes, Esmirna, Pérgamo e Éfeso, e por último é a Laodiceia. Dentre as cartas que nós estudamos e lemos, nós vemos pelo menos 2 cartas em que o Senhor só há elogio. E também, dentre essas cartas que nós estudamos, nós vemos elogios e repreensão da parte do Senhor para as demais cartas. Mas se você fizer uma leitura minuciosa acerca da igreja de Laodiceia, você não vai ver elogio algum. Só vai haver repreensão diante desta igreja por nome de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja soberba, era uma igreja que tinha riquezas em abundância, porém, aos olhos do Senhor, era uma igreja pobre, cega e nua. Era uma igreja que aos olhos humanos não faltava absolutamente nada de bens materiais. No entanto, era uma igreja pobre espiritualmente. E há um perigo muito grande
quando deixamos de buscar o reino de Deus e passamos e corremos atrás dos bens materiais. Deixamos de servir a Deus, a um Deus provedor, para não medir esforços para estarmos em uma vida bastante próspera. A prosperidade, ela é bíblica, mas uma prosperidade longe de Deus, você corre um sério risco de ficar de fora, como em Laodiceia. Jesus não mudou, ele continua a zelar pela qualidade espiritual da sua igreja. Ele requer que cada um de nós venhamos ser fervorosos em espírito. Ele não quer que nós venhamos a ser meio termo, pois ele vai se referir de uma maneira direta à igreja de Laodiceia, dizendo: você nem é frio e você não é quente, você é morno. Nós aprendemos algumas lições com esta igreja, e a primeira lição que eu aprendo com esta igreja está no versículo 14, quando Jesus vai se apresentar. A maneira que ele se apresenta para a igreja, dizendo: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em meio a uma vida de aparência, Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia sendo fiel e verdadeiro. Vivemos em meio a uma sociedade que muitos em nosso meio estão a viver como Laodiceia, vivendo de aparência. A igreja de Laodiceia se vangloriava daquilo que tinha, mas o Deus que nós servimos, que conhece o interior e o exterior, vai muito mais além da ótica humana. Para Laodiceia não faltava nada de material e faltava muito no espiritual. Quantas igrejas por aí que estão desfrutando de uma luxúria, vivendo em meio à aparência, não tem como anunciar uma verdade se estamos em meio a uma mornidão espiritual. É necessário, para levar uma palavra avivada ao coração de cada um de nós, é necessário termos uma vida em fervente oração, como também avivada através do Espírito de Deus. É interessante que, para pregar com ousadia, nós devemos buscar a Deus em oração, para que o nome dele venha a ser anunciado de uma forma fervorosa, porque há um perigo nós ficarmos em cima do muro. Percebam, meus irmãos, aqui, que a igreja de Laodiceia, no verso 17, vai dizer que a igreja de Laodiceia era uma igreja soberba. Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia sendo o princípio da criação de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, lá pelo capítulo 1, a Bíblia vai dizer que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que você tem é para a honra e glória dele. O que você tem é para louvar e bendizer o santo nome dele. Se você tem, foi porque ele concedeu que você tivesse. O problema da nossa geração é que nós vivemos a síndrome do filho mais moço. Quando ele chega para o pai e diz:
Pai, dai-me parte da herança. Geralmente as nossas orações é: Pai, me dá aquilo, Pai, me dá isso. E quando o Pai nos dá, geralmente damos as costas para aquele que nos abençoou. Tenha cuidado com aquilo que Ele tem te dado. Tenha cuidado com aquilo que você está pedindo a Ele. Talvez Ele não te entregou ainda, porque Ele quer que você esteja próximo a Ele, buscando com o coração fervendo, dizendo: Pai, dai-me da tua graça para que eu possa resistir todas as lutas, todas as dificuldades da vida. É momento de crescermos de uma maneira espiritual, e ainda Ele vai nos surpreender no material. A soberba é uma armadilha de Satanás. A soberba é algo diabólico. Laodiceia era uma igreja que se vangloriava de sua riqueza, mas mal sabia que o dono de tudo iria de se apresentar para ela. Jeremias capítulo 22 e o versículo 21, a Bíblia diz: falei com você na sua prosperidade, mas você disse. Jeremias capítulo 22 e o verso 21 diz: falei com você na sua prosperidade, mas você disse: não ouvirei. Tem sido assim este o seu caminho, desde sua mocidade, pois você nunca deu ouvido à minha voz. A prosperidade longe de Deus, ela provoca e causa uma rebeldia. A prosperidade longe de Deus é algo que nos afasta da presença do nosso Senhor. Igreja rica não é aquela que tem ouro ou prata. Igreja rica é aquela de Atos 3 que diz: o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Uma igreja rica é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja rica é aquela igreja que há batismo com o Espírito Santo, a salvação, a cura, a libertação. É aí onde está a grandeza do nosso Senhor. O problema de nossa geração é que estamos muito preocupados com a estética exterior, e estamos deixando o nosso interior como que fosse de um sepulcro caiado. Mas o Senhor te disse nesta noite, Ele te trouxe aqui para te dizer: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bendito seja Deus. Apocalipse 3:15 diz: conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Percebam que há uma preocupação da parte do nosso Senhor com esse tipo de igreja. Por que não dizer com a membresia de sua igreja? Já que para muitos de nós somos templos e moradas do Espírito Santo. A pergunta nesta noite é: de que lado você está? Se você disser que está de uma maneira fria, é o que a Bíblia diz: quem dera que você fosse alguém frio. Porque se você se considera alguém frio dentro de uma ambiência espiritual, você vai sair daqui esta noite e entender que precisa buscar
a presença do Espírito sobre a tua vida. Você vai sair daqui precisando entender que precisa ser avivado através do Espírito Santo de Deus. Mas se você nesta noite que chegou aqui disser: eu faço parte daqueles que estão quentes, oxalá que você tivera desta forma, porque se você se considera alguém quente, você espalharia este avivamento no meio da igreja e contagiaria aqueles irmãos que estão frios, gélidos, espiritualmente falando. Mas tem um grupo que causa preocupação ao nosso Senhor, é o grupo que está em uma mornidão espiritual. Vem pelo menos no dia que quer para celebrar a Deus. Há um perigo com esse tipo de pessoa, há um perigo, um sério risco de vida, há um sério risco de ficar de fora do reino, porque o Senhor vai dizer: estou pronto a vomitá-lo da minha boca. É necessário buscarmos a Deus em fervente oração, com o nosso coração sincero diante da sua presença, para que o nome dele possa ser glorificado através de nossas vidas. Eu não sei de que maneira você se encontra, se frio ou quente, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: é necessário buscar a Ele e espalhar este avivamento em nosso meio. Quantos e quantos dessa noite aqui estão dispostos a pelejar, a buscar e louvar e agradecer ao Cordeiro Santo de Deus? Jesus, ele compara a situação de Laodiceia como algo morno. E quando nós vamos parar acerca, por que é que ele fala isso? Por mais que a igreja de Laodiceia fosse uma igreja rica, dentre as 7 igrejas, Laodiceia que tinha mais condições financeiras. Mas Laodiceia não tinha perto uma fonte de água. E os dutos que carregavam as águas até Laodiceia, as águas para chegar até Laodiceia, ela caminhava por dutos aproximadamente cerca de 10 quilômetros. E quando a água chegava em Laodiceia, a água já estava morna. É por isso que ele vai dizer: estou pronto a vomitar-te da minha boca, porque está morno. Quem de nós aqui nunca usou esse remedinho caseiro? Quem de nós aqui nunca ouviu de nossos pais, ou até mesmo dizer: estou muito embaixado, estou passando mal, bebe uma águazinha morna e coloca tudo para fora? É dessa forma que isso vai trazer menção no nosso Senhor. Estamos vivendo uma geração de Diácono Macário, uma geração de uma mornidão espiritual, que o próprio Senhor está dizendo: eu estou perto de colocar vocês para fora, porque vocês não buscam um avivamento, porque vocês não espalham este avivamento. Hoje é noite de sairmos daqui com o nosso coração fervendo para buscar a Deus. Há um perigo enorme quando nos encontramos em uma mornidão espiritual. Jesus, ele chega a dizer que está prestes a nos colocar para fora. Se Laodiceia fosse uma igreja fria, eles buscariam este avivamento. Se Laodiceia fosse uma igreja quente, ela espalharia este avivamento pela sua região. Mas o problema é que Laodiceia é o retrato da minha geração.
É o retrato de alguém morno espiritualmente. É alguém que pode até pensar que está com tudo, porque no começo do verso 15 ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem feito, mas o que você tem feito está perto ou está prestes a ser exposto, a colocado para fora, porque não é de uma maneira sadia, não é de uma maneira saudável espiritualmente falando. E a pergunta é: de que maneira nos encontramos? Não responda para mim. Fique para cada um de nós esta pergunta nesta noite. Ele vai dizer no verso 17, como falei que era uma igreja soberba, ele diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Embora Laodiceia fosse uma igreja rica, embora Laodiceia, pela ótica humana, em nada tinha falta, tinha em abundância. Por quê? Laodiceia era uma cidade de têxtil, e lá, somente em Laodiceia, era uma região onde vendia um tecido preto, um linho finíssimo, caro. Era por isso que ela iria se destacar das demais cidades. Era uma região comercial muito forte. Além dos tecidos que eram fabricados ali em Laodiceia. Laodiceia também podemos dizer que foi onde abriu a primeira clínica de oftalmologia, porque vai dizer que era uma região que produzia muitos colírios para os olhos daqueles dias. Mas é interessante que Laodiceia também era conhecida, meus irmãos, dentro da ótica humana, por vender os seus colírios. Mas a igreja de Laodiceia, por mais que purificasse, lubrificasse os olhos humanos de alguém, dentro da ótica de Deus, a igreja de Laodiceia estava de uma maneira cega, estava com a visão embaçada, estava com a visão corrompida. É por isso que ele vai dizer, ele vai continuar dizendo: eu preciso que você, Laodiceia, compre de mim colírio para ungir os seus olhos. Nós estamos vivendo uma triste geração que está num ambiente como esse, como uma igreja, mas tem uma visão embaçada. O Senhor Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: hoje é noite de abrir a visão espiritual. Tem colírio no céu descendo sobre a tua vida, e que tua visão espiritual venha a ser aberta na noite deste dia, para que você possa ver e contemplar aquilo que o Senhor tem de fazer na tua casa, na tua família, dentro do teu lar. Quantos e quantos nessa noite estão entendendo aqui? Levante as suas mãos e adore ao Cordeiro de Deus. Glória. Bendito seja Deus. Glória. Laodiceia era uma das maiores importadoras de tecido, como já foi frisado aqui. Mas diante de Deus, Laodiceia se encontrava nu. A liderança de Laodiceia, ou a igreja de Laodiceia, se encontrava nu. Parece que esse tipo de visão cabe para os dias atuais. Estamos vivendo em uma geração em que muitos se dizem e cobram acerca das vestimentas.
Mas é necessário pararmos para pensar que o nosso Deus, Ele não contempla só o exterior. Ele contempla de uma maneira precisa o interior. Quem não se lembra quando Samuel chega para ungir o rei na casa de Jessé? Pela ótica humana, quem era para ser ungido era Eliabe. Pois Samuel vai arrazoar em seu coração dizendo: este aí é o novo rei de Israel. Só que o Deus que sonda mente e coração, rapidamente ele repreende a Samuel dizendo: olha, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem consegue contemplar só o exterior, mas eu contemplo o coração, eu sondo a mente, eu sondo e conheço cada um. E Ele conhece a cada um de nós. Não adianta andarmos bem vestidos, de paletó, terno e gravata. Não adianta colocarmos vestido até na canela. Não adianta vestirmos camisa de manga comprida se encontramos nu de uma maneira espiritualmente falando diante do nosso Senhor. Muitos em nosso meio estão vivendo de aparência, transmitindo aquilo que não é, mas o Senhor conhece o coração e a mente de cada um de nós, e Ele contempla a maneira que você acorda, a maneira que você levanta, a tua caminhada. O Senhor te diz na noite deste dia: é necessário que você compre de mim. Glória, tecido, aleluia. É necessário que você compre de mim vestes brancas para se vestir, a fim de que sua vergonha e nudez não fique evidente. É verdade. Glória a Jesus. Dá para entender a maneira que Laodiceia estava vivendo. Por mais que ela vendesse os seus tecidos luxuosos, a sua vergonha estava exposta. O pecado de Laodiceia estava prestes a ser expelido, revelado, mostrado. A vestimenta vai encobrir ali a pessoa, o corpo, mas ela não vai encobrir o teu pecado. É por isso que quando Adão e Eva, eles cometem o pecado da desobediência no Éden, eles vão querer fazer para se cobrir, eles vão pegar folhas de figueira. Mas o Senhor Jesus, mas o nosso Deus chega e faz o primeiro sacrifício de animal no planeta Terra. Ele sacrifica o animal e cobre eles com peles de animais, apontando para uma cobertura espiritual que nós teríamos do nosso Senhor Jesus. É Ele, meus irmãos, quem perdoa o pecado, o nosso Cordeiro Pascual. Ele tem vestes brancas para cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Não tente esconder aquilo que não dá. Vai chegar uma hora que vai ser revelado. A palavra de Deus diz: não há nada em segredo ou em oculto que o Senhor não venha revelar aos seus santos profetas. Amós capítulo 3 e o verso de número 7 está escrito desta forma. Glória a Deus. Jesus, pega fogo. Glória a Jesus. Aí ele vai dizer ainda: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Por mais que Laodiceia tivesse um ganho muito bem, mas agora ele aconselha a Laodiceia a comprar dele ouro refinado. E isso, meus irmãos, quer dizer que era necessário comprar ouro refinado pelo fogo.
que busca uma riqueza espiritual ao nosso Senhor. Glória a Deus. Não tem como buscarmos a Deus e permanecer da maneira que nós estamos. A riqueza que nós temos, a maior riqueza que nós temos dentro de uma ambiência terrena é a nossa família. Mas dentro de uma ambiência espiritual não é ouro, não é prata. A maior riqueza que nós temos é a promessa que Ele nos fez, que um dia nós iremos morar com Ele no céu. Para ir para o céu, para morar no céu, é necessário confessar o nome dEle como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Não tem promessa, não tem riqueza maior e melhor do que essa, de um dia sentarmos ao trono juntamente com o Cordeiro Santo de Deus. Ele continua dizendo: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. E quando nós chegamos no versículo 20, ele vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Geralmente nós cristãos costumamos usar esse versículo para evangelizar alguém que não conhece a palavra. Geralmente quando vamos evangelizar dizemos: abre a porta do teu coração para ele entrar. Só se você for parar para pensar, ele não está falando para alguém lá de fora. Ele está falando para alguém que está dentro. O problema da nossa geração, Cleio, é que tem muitas igrejas que Cristo não está dentro. Cristo está lá fora batendo para entrar. Esse é o problema de muitas igrejas por aí, aonde Cristo está lá fora, doido para entrar, e as portas permanecem fechadas para Ele. Igrejas que só vivem de movimento, que não pregam a palavra, irmãos que só vivem atrás de revelação. Tenha cuidado que existem igrejas Kodak, só vive de revelação, só vive para entregar o que foi revelado, mas o Senhor Jesus revela algo maior em sua palavra. Não tem revelação maior do que a sua palavra. É Ele quem revela o oculto e o escondido, aonde está, para nos consertar e morarmos com Ele no céu. Igrejas Kodak. É sério. Tem os irmãos que têm visão de tudo. Eis que eu vejo um anjo. Se acalma. Esse tipo de visão também Tessalonicenses tinha. De vez em quando os escritores dos Hebreus vai repreender que eles cultuavam a anjo, e não de uma forma sincera a Deus. Você quer ver os irmãos pular da cadeira e saltar? É eu dizer que estou vendo um anjo voando, subindo, descendo, correndo, entregando chave. A chave que tem em Nova Conquista não é chave de casa, não é chave de carro. A chave que nós temos em Nova Conquista é chave de conserto através da palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu não trabalho com imobiliário. Trabalho. Glória a Jesus. E ele vai dizer algo no verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Olha o privilégio daqueles que confessam a sua vida a Jesus. Sentar comigo no meu trono.
É por isso que um certo cantor inspirado, ele diz: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, tornou-me mais feliz, foi aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Melhor coisa que alguém pode fazer na vida é se render não a uma religiosidade, mas se render a Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que nós estávamos em nossa escola dominical ontem, dizendo, quando ele se apresenta para os fariseus e para os escribas, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O único caminho que te leva até a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. Está escrito, não tem para onde correr. E ele diz: assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A receita foi dada. Glória a Deus. Só depende de você. Vai comprar ouro fino, refinado pelo fogo. Vai comprar vestes brancas e vai comprar colírio para ungir os olhos. Conversa com o dono do ouro e da prata que ele vai te dar. É verdade. É necessário arrependermos de uma vida que estamos a viver de uma maneira errônea diante do Senhor. E é necessário caminharmos firmes em um só propósito para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Fica de pé para nós encerrarmos nesta noite. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.